Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, por favor. Abra no capítulo 3. Eu quero ler com você do 14 ao 16. E nesta ocasião eu quero falar sobre a Igreja do Deus vivo. A Igreja do Deus vivo, 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Ouça com fé a palavra de Deus. Embora espere vê-lo em breve, Timóteo, eu, Paulo, lhe escrevo estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem proceder, como elas devem se comportar na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande mistério, o grande segredo de nossa fé ou da nossa piedade. Eis o segredo, eis o mistério. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. No dia 18 de junho de 1944, enquanto o mundo ardia nas chamas da Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas avançavam sobre a Normandia. No Pacífico, soldados americanos travavam batalhas sangrentas. Era tempo de medo, era um tempo de incertezas, era um tempo de destruição. Governantes se erguiam, governantes caíam, e as nações literalmente tremiam diante dos horrores da guerra. Mas naquele exato domingo, 18 de junho de 1944, enquanto a humanidade escrevia mais um capítulo da sua fragilidade causada pelo pecado, Deus, soberanamente, Ele escrevia outra história. Deus escrevia uma história de graça, de redenção, de esperança. Porque aqui em Goiânia, o Senhor estava plantando, aos 18 de junho de 1944, a Segunda Igreja Batista. Uma obra que não nasce do esforço humano, mas do decreto eterno do Deus que edifica a sua igreja. Curiosamente, o dia 18 de junho, ele carrega consigo marcas profundas na história das nações. Preste atenção. 18 de junho de 1778. Tropas britânicas recuavam da Filadélfia na Guerra da Independência Americana. 18 de junho de 1812. Os Estados Unidos declaravam guerra à Grã-Bretanha durante as guerras napoleônicas. 3 anos depois, em 1815, 18 de junho de 1815, Napoleão foi derrotado em Waterloo, selando o fim do Império Napoleônico. No próprio
18 de junho de 1944, celebrava-se o 4º aniversário do famoso apelo de 18 de junho, quando Charles de Gaulle conclamou a França à resistência contra a ocupação nazista, em 1940. Hoje, 18 de junho de 2025, mais uma vez os olhos do mundo se voltam apreensivos para os horrores da guerra. Não mais nas trincheiras da Europa, mas nas tensões crescentes entre Israel e Irã, que ameaçam, na verdade, não apenas a estabilidade do Oriente Médio, mas do mundo todo. E, no entanto, eis uma verdade que atravessa os séculos, gente. Reis são depostos, impérios caem, impérios se levantam, guerras começam, guerras terminam, ideologias surgem e desaparecem. Waterloo, Iraque, Irã, o apelo de De Gaulle, o colapso do nazismo, o avanço e o recuo do comunismo, as tensões no Oriente Médio, isso e muito mais compõem a narrativa turbulenta da história dos homens. Mas enquanto as estruturas deste mundo se abalam, a Igreja de Jesus Cristo permanece firme. Porque a Igreja do Senhor não está edificada sobre os alicerces deste século, mas sobre a rocha eterna, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como declara o apóstolo Paulo, a igreja é a coluna e o baluarte, o alicerce da verdade. E este é o milagre da perseverança da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em meio a guerras, em meio a pandemias, em meio a crises políticas, econômicas, guerras ideológicas, ameaças nucleares, a igreja segue de pé. E a igreja segue de pé não porque seus membros sejam fortes, nem porque seus líderes, seus oficiais sejam assim tão capazes. A igreja segue de pé porque aquele que a sustenta é fiel. Por 81 anos, a Segunda Igreja Batista em Goiânia tem sido uma testemunha viva dessa verdade. O mundo mudou, mas o Evangelho não mudou. As promessas do Senhor permanecem, sua palavra não passará, governos cairão, impérios ruirão, mas a igreja de Cristo, plantada por suas próprias mãos, regada com seu próprio sangue, continuará a cumprir sua missão, glorificar o Senhor, edificar os santos e proclamar até os confins da terra as insondáveis riquezas de Cristo. Isso é muito bom, porque a igreja de Cristo, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade, essa igreja, a igreja, é a única esperança para o mundo, meu povo. Não há outra esperança para o mundo, não há outra esperança para a sua vida. A igreja de Jesus Cristo. Ela é o sinal de Deus nesta geração. E nós, segundo a Igreja Batista em Goiânia, somos uma fração deste sinal de Deus ao mundo. Somos um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, abrigo no deserto, como a gente costuma cantar. Mas que tipo de igreja devemos ser? Isso nos traz a 1 Timóteo 3,
de 14 a 16. Acompanhem comigo. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está fazendo algo muito interessante. Numa época em que se busca relevância, Paulo já estava fazendo algo muito interessante. O apóstolo estava procurando garantir, ao escrever esta carta, a excelência no ministério da igreja em Éfeso. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, o ministério da igreja deve ser desempenhado na forma como o próprio Deus planejou. Timóteo, a igreja deve, primeiramente, refletir excelência cristã por meio da vida de seus membros. E depois, e como consequência, por meio de tudo mais que esses membros realizam. É isso que a gente aprende quando a gente lê 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 3. Primeiro, a igreja deve pregar com excelência a mensagem do Evangelho. É isso que a gente lê no capítulo 1 de 1 Timóteo. Segundo, a igreja deve cuidar para que seus membros reflitam excelência cristã. É sobre isso que lemos no capítulo 2. E em terceiro lugar, a igreja deve modelar essa excelência na vida dos seus oficiais, conforme Paulo escreve no capítulo 3, do verso 1 ao 13. Pois bem, ao chegarmos aos versículos finais do capítulo 3, que é o nosso texto, 1 Timóteo 3, de 14 a 16, quando a gente chega no nosso texto, Paulo nos apresenta a razão para tamanha preocupação com a excelência. Excelência na vida dos membros, excelência na ministração da palavra, excelência na vida dos oficiais da igreja. Por que tanta preocupação com a excelência? 1 Timóteo 3, de 14 a 16, esses versículos constituem o coração, o miolo, o cerne desta epístola. Esses versículos descrevem a natureza da igreja do Deus vivo. E veja bem, meu povo, numa época marcada por tanta tensão, tanta confusão sobre o que é a igreja, e celebrando hoje os 81 anos da Segunda Igreja Batista em Goiânia, essas palavras de Paulo, apóstolo, se destacam com uma relevância impressionante para nós. Paulo faz 3 considerações que são vitais para a vida da igreja do Deus vivo. 3 considerações. Primeiro, o cuidado que é devido à igreja. Segundo, as metáforas que descrevem a igreja. Terceiro e último, a mensagem que a igreja defende e difunde. Nós vamos ver essas 3 coisas rapidamente. Primeiro, o cuidado devido à igreja. Isso é muito importante para nós. Paulo, consciente da autoridade dele como apóstolo, você lê isso no capítulo 3, no verso 14, Paulo planejava visitar Timóteo em Éfeso. Paulo também tinha mencionado isso, ou vai mencionar isso em 1 Timóteo 4,13. Ele queria visitar Timóteo. Contudo, considerando a possibilidade de atraso, Paulo envia orientações que são fundamentais para esse período interino de Timóteo. Timóteo não era o pastor efetivo de Éfeso. Timóteo foi o homem que Paulo deixou em Éfeso, assim como ele deixou Tito em Creta. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para organizar as coisas restantes,
garantir que os oficiais da igreja caminhassem com excelência, para assim a membresia viver com excelência evangélica e a mensagem ser proclamada com excelência. Paulo deixa Timóteo lá interinamente e parte para Macedônia. Mas ele queria visitar logo, ele queria ver logo Timóteo. Mas ele pensou, pode ser que eu demore muito ainda. E aí ele escreve, e olha o que ele escreve, capítulo 3, verso 14. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe esta carta, para quê? Para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar, ou como as pessoas devem proceder na casa de Deus. E por que essa preocupação toda, Paulo? Sobre o procedimento correto? Porque a igreja é nada menos que a igreja do Deus vivo. Nós percebemos aqui como Paulo cuidava meticulosamente da igreja. Quando ele identificava o menor desvio doutrinário, quando ele constatava o enfraquecimento moral da membresia ou da liderança, quando ele percebia a inversão de valores, ao enxergar deficiência na liderança, Paulo não se omitia, ele agia. E foi por isso que, como eu já disse, Paulo deixou Timóteo em Éfeso, com a tarefa de colocar as coisas em ordem. Timóteo, não dá para deixar a igreja em Éfeso sem um de nós. Eu tenho que ir para Macedônia, você fica. E aí, sabendo que poderia tardar em reencontrar Timóteo, Paulo envia diante dele esta carta. E louvado seja Deus que nós temos esta carta. 3 princípios norteadores a gente tira sobre a maneira de se proceder na casa de Deus. Primeiro, veja que Paulo, ele está preocupado com a expansão da obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. Olha o verso 3 do capítulo 1. Ele diz assim: quando eu parti para Macedônia, eu pedi que você ficasse em Éfeso. E que tarefa pesada Paulo investiu em Timóteo. Para que ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso? Porque ele tinha que advertir certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Eu não queria estar na pele de Timóteo, mas como pastor não tem como fugir. Como um oficial de Cristo na sua igreja não tem como fugir. Paulo diz: Timóteo, não dá para você seguir comigo para Macedônia, fique aqui e faça esses homens calar. Talvez até mulheres, porque ele vai dizer no capítulo 2 sobre o papel delas na igreja. Talvez até mulheres estivessem ensinando o que não deveria ser ensinado. E ele vai dizer: mas Timóteo, verso 4, não desperdice tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, e ensine esses homens a não desperdiçar tempo com isso, porque só leva à especulação, sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é o quê? Qual é o grande propósito de Deus? Que é realizado pela fé, e não pela especulação. Então veja, Paulo queria que a obra expandisse, ela não podia parar. Ele tinha que ir para Macedônia, mas ele também não podia deixar descoberta a igreja em Éfeso. Há momentos em que a gente tem que aprender a fazer as coisas simultaneamente. Talvez alguém pudesse dizer: Paulo, que história é essa de ir para Macedônia? Fique aqui com Timóteo. Ou alguém poderia dizer: deixa, já fez tudo que podia ser feito por Éfeso, leva Timóteo para Macedônia.
A julgar por outros textos de Paulo, essa não foi uma decisão fácil para ele. Paulo não gostava de estar sozinho. E, aliás, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz: vem depressa, eu quero te ver antes de morrer. Então, o primeiro princípio norteador, a expansão da obra de Deus não deve parar. E isso significa que muitas vezes nós atacaremos várias frentes ao mesmo tempo. E como isso é importante para a comissão de finanças de uma igreja, entender isso. Como isso é importante para a diretoria de uma igreja entender isso, para conselhos de uma igreja entender isso. Há momentos em que os esforços deverão sim ser divididos. Segundo princípio, a excelência no ministério da igreja local deve ser mantida. Timóteo permaneceu em Éfeso, justamente para alinhar tudo, não inventando modelos, nem se guiando por instruções humanas, mas firmando-se na doutrina apostólica. E aí a gente chega no texto de 1 Timóteo 3. Verso 14, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas, para que se eu demorar, você não siga a última tendência. Você não ceda à pressão das ovelhas. Para que você não faça como os falsos mestres. Eu resolvi descrever, porque se eu demorar, você só poderá seguir a palavra de Deus. Eu escrevi, porque se eu demorar, eu quero que você saiba como as pessoas devem proceder na casa de Deus. Paulo está dizendo que a excelência no ministério, ela não vem das nossas boas ideias, das nossas grandes e boas intenções, não vem da cultura, não vem das últimas pesquisas sociológicas. A excelência na igreja de Deus, na casa de Deus, ela é buscada segundo a palavra apostólica. E terceiro, para que a expansão e para que a excelência sejam sustentadas, porque lembra, Paulo Macedônia, Timóteo Éfeso. Para que a excelência bíblica seja sustentada, é necessário um trabalho colegiado. Paulo não teria dado conta sozinho. Paulo jamais teria conseguido sozinho. Por isso, Paulo nunca trabalhou sozinho. Paulo nunca foi pastor único de uma igreja só. E eu tenho dó dos colegas pastores que não conseguem ter outros com eles. Homens leais, homens fiéis, homens piedosos. Paulo nunca trabalhou sozinho. Paulo caminhava com Timóteo, com Tito, com Lucas, com Barnabé, com Apolo, com Áquila, Priscila e tantos outros. E quando ele saía de uma igreja levando com ele um de seus companheiros, ele não deixava aquela igreja com um pastor só. Ele estabelecia em cada igreja presbíteros e diáconos. A liderança de uma igreja é plural. Presbíteros em cada igreja, pequena que fosse, incipiente que fosse. Você lê isso em Atos 14, 23. Você lê isso em Tito 1:5, e você lê isso aqui mesmo, em 1 Timóteo 5:17, olha o que Paulo escreve: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
presbíteros que presidem a igreja e que pregam a palavra e que ensinam. Portanto, a igreja precisa aprender a cultivar esse equilíbrio saudável, meu povo, entre expansão e excelência, sustentado por uma liderança colegiada, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, Paulo tratou do cuidado devido à igreja. O que Paulo fará agora em 1 Timóteo 3, o nosso texto, Paulo tratará das metáforas que descrevem a igreja. Então, que cuidado nós devemos ter com a igreja? Nós devemos buscar a expansão, mantendo a excelência, numa liderança que é colegiada, que é plural, presbíteros, diáconos, presbíteros presidem, presbíteros pregam, ensinam, diáconos servem. Mas o que é a igreja afinal? Porque se você não sabe o que é a igreja, você não vai saber o que é ser membro dela. Como é ser um oficial na igreja, como é ser um diácono na igreja, um pastor, um presbítero na igreja, um líder na igreja. E Paulo trata de deixar muito claro, Timóteo, eu quero explicar para você agora o que é a igreja. E eu vou usar metáforas, 3 metáforas, para te explicar o que é a igreja. 1 Timóteo 3,15. Paulo diz assim, eu te escrevo para você saber como proceder, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na igreja. Mas o que é a igreja? 3 coisas. Ela é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte da verdade. Coluna e alicerce da verdade. É por isso que eu nunca gostei de dar nome à igreja de comunidade. Comunidade é muito limitado para descrever o que é uma igreja. Igreja é igreja. Foi o próprio Jesus quem deu o nome. Está lá em Mateus, para ninguém ter dúvida. Uma igreja é uma comunidade, mas é muito mais do que uma comunidade. A igreja aqui, Paulo diz, é a casa de Deus. Ela é igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade. O que isso significa na prática? A palavra casa aqui, a propósito, eu acho que também que igreja não tem que ter nome de casa. E já está provado por quê. Porque a igreja não é casa da mãe Joana. A palavra casa aqui não se refere simplesmente a uma construção, a um prédio. Casa de Deus aqui refere-se à família que habita nela. É exatamente o sentido usado 3 vezes aqui neste mesmo capítulo, falando sobre presbíteros e diáconos em 1 Timóteo 3. Olha o que Paulo escreve no versículo 4. O presbítero deve governar bem a própria casa. Está falando do quê? Do prédio? Não, da família. Envolve o prédio, mas da família. Versículo 5. Governar a própria casa. No versículo 12, Paulo escreve, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar, liderar bem seus filhos e sua casa. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a família de Deus. E quando nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus, nós somos inseridos nessa família. A gente passa a fazer parte dessa casa de Deus, como Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, membros da casa de Deus, crente, homem, mulher que nasceu de novo, é membro da casa de Deus, da família de Deus, é membro de uma igreja local. E você que está na CIB e ainda não acelerou seu processo de membresia, está pecando. Membresia é sério para Deus. Como filhos e filhas de Deus, nós desfrutamos da mesma dignidade diante do Pai. Quando nós nos tornamos crentes, membros da família, membros da igreja, desfrutamos da mesma dignidade, independentemente da idade, se novo ou velho, independentemente do gênero, se homem ou mulher, independentemente da raça, se judeu ou gentil, independentemente da classe, se servo ou senhor. Paulo escreveu sobre isso aos Gálatas no capítulo 3, de 26 a 29. Nós desfrutamos da mesma dignidade numa igreja. Assim como pai, mãe, filhos têm a mesma dignidade dentro da casa. Sim, o pai é o líder, o pai é o cabeça, mas a dignidade é a mesma do bebê. Como filhos e filhas de Deus, nós nos comportamos como irmãos e irmãs em Cristo. Isso significa que na casa de Deus nós somos chamados a amar, a suportar uns aos outros, a carregar as cargas uns dos outros, como Paulo ensina em Gálatas 6:2. E aqui cabe uma palavra tão importante para nós, uma igreja de 81 anos, recebendo tanta gente nova. Eu sei, porque eu já estou ficando um pouco mais maduro. Sábado eu faço 52 anos, se Deus deixar eu viver até lá. E eu sei que quando gente nova vai chegando no pedaço, nós que estamos ficando mais velhos, vamos nos sentindo preteridos, vamos nos sentindo esquecidos, desprezados. Ora, esse é o mesmo sentimento do filho quando nasce o caçula. E você que é mãe, você que é pai, teve que lidar tanto com isso. Que isso, meu filho? É seu irmãozinho. Não tenha ciúme, não. Papai e mamãe dão a mesma atenção para os dois. Papai e mamãe amam os dois igual. Você disse isso a vida inteira. E quando chegou a hora de viver isso na igreja, você acha que não é a mesma coisa. E é. Não dê uma de irmão mais velho ou irmão do meio. Pior é o irmão do meio. Porque tem o mais velho e tem o caçula. O que é o do meio? É o filho, é a filha. Minha mulher é exatamente a do meio. E foi a melhor da ninhada. 5 filhas, a Cris é a de número 3. A melhor da ninhada. A mais bonita, a melhor. Então não tenha essa de filho do meio, de filho, mas está chegando gente nova, ninguém lembra mais de mim, ninguém lembra mais de nós. Isso é coisa do diabo no seu coração. Na casa de Deus não tem essas coisas, porque na sua casa nunca pode existir isso. E é óbvio que quando chega o filho mais novo, ele não precisa de mais atenção que o mais velho. Quando nasce o bebê, ele não precisa de mais atenção do que o filho mais velho. Diga-me, mamãe, diga-me, vovó, se não é assim. Então por que o ciúme? Não que haja, é para que não haja que eu digo isso. Porque eu sonho em ver ainda muitos outros e muitos tantos se convertendo e sendo batizados e chegando, e chegando, e chegando à casa de Deus.
Nós dialogamos com amor na casa de Deus, nós buscamos juntos soluções para os desafios, nós ouvimos uns aos outros com paciência, nós usamos de amor, de zelo na maneira como nós colocamos nossos pontos de vista. É isso que se faz em casa, é isso que se faz na casa de Deus. E se na sua casa foi só na pancadaria ou na cara fechada, na igreja não é. Na igreja não é. Nós exortamos uns aos outros em amor, como ensina Timóteo, capítulo 5, de 1 a 2. Nós trabalhamos juntos na resolução de conflitos e, acima de tudo, nós usamos os recursos, os dons, os talentos que Deus nos confiou para servir a casa de Deus, a família da fé, e não para que vivamos em função de negócios desta vida. Também devemos respeitar a liderança que nós mesmos reconhecemos e elegemos, da mesma forma que uma família respeita seus líderes. 1 Samuel 15, 23 diz uma das coisas mais duras que eu já li na Bíblia. 1 Samuel 15, 23 diz que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Desde que eu li isso pela primeira vez, eu sempre achei isso uma loucura de desproporcional. Mas quanto mais eu penso sobre isso, eu vejo que não é. Rebeldia equivale ao pecado de feitiçaria. Antes de sermos uma pessoa jurídica, e nós somos, temos estatuto, antes de possuirmos qualquer patrimônio ou negócio, e nós temos, antes de tudo isso, nós somos uma família, a família de Deus, a CIB. Vivamos como tal, pois se não o fizermos, todos sofreremos. Segundo, Paulo diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. No Antigo Testamento, Deus é frequentemente chamado de Deus vivo, em contraste com os ídolos mortos das nações. Esse Deus vivo habita no meio do seu povo. Josué afirmou isso no capítulo 3, no verso 10. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os povos da terra de Canaã de diante de vocês. Meu povo, preste atenção. E essa consciência da presença do Deus vivo com eles moldava toda a vida deles. E é exatamente tudo que nós perdemos nesta geração, a consciência da presença do Deus vivo. Isso moldava a higiene pessoal deles, isso moldava a conduta social deles, isso moldava a vida espiritual deles. É só você ler Levítico. E se isso era verdade no Antigo Testamento, muito mais agora, porque hoje o Deus vivo habita em nós pelo Espírito. E habita entre nós a igreja. Essa realidade deveria gerar em nós temor e tremor. Não dá para entrar na reunião da igreja com um copo d'água e café e achar que está tudo bem. Você está entrando na presença do Deus vivo. E não venha com conversa de que você vive na presença do Deus vivo o tempo todo. Eu sei, mas quando o tempo todo é a presença do Deus vivo, você vive como se não houvesse Deus vivo. Você precisa entender que há momentos singulares. Há momentos para brincar e não é aqui. Para beber café e não é aqui. Para chupar chiclete e não é aqui. Para ficar indo e vindo ao banheiro e não é aqui. É a presença do Deus vivo.
Isso molda a maneira como a gente cultua, isso molda a maneira como a gente fica sozinho, isso muda a maneira como a gente trabalha, como a gente convive. Isso deveria nos impulsionar a uma vida santa, separada, distinta do mundo. Igreja, assembleia, reunião, povo que se reúne diante do Deus vivo, não perca isso de mente. Não deixe isso fugir da sua consciência. Por isso que eu não gosto da palavra comunidade para descrever uma igreja. Comunidade dá a ideia só de vaca atolada que a gente vai comer daqui a pouco. Mas antes da vaca atolada, tem a assembleia reunida diante de Deus, e isso tem um nome, o próprio Jesus deu: eclesia, igreja. Um povo reunido diante do Deus vivo. E por último, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a igreja do Deus vivo, e a igreja é coluna e alicerce da verdade. Essa imagem teria impactado muito forte o povo de Éfeso quando leu ou ouviu Timóteo falar sobre isso. Olha, Paulo escreveu, e eu leio para vocês a carta dele, e ele está dizendo para nós que a igreja é a coluna e o baluarte, o alicerce da verdade. Em Éfeso ficava o lar do famoso templo. Éfeso era o lar do famoso templo de Diana ou Ártemis. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 127 colunas de 18 metros sustentavam esse prédio de 137 metros de comprimento e 69 metros de largura, bem maior que o Serra Dourada. O campo, o gramado do Serra Dourada. 127 colunas, 18 metros de altura. Sustentando isso, de longe se via aquela estrutura coberta em ouro, prata, pedras preciosas. Coluna é isso. Coluna é o que faz, é o que sustenta e o que dá visibilidade. A igreja é isso. A igreja sustenta a verdade no mundo e dá visibilidade à verdade. E a igreja é o baluarte, é a fundação sólida. O meu povo é outra, Jesus chamou de sal da terra. Sem sal, apodrece. Sem sal, perde o sabor. Sem alicerce, o mundo cai. Oh, meu povo, a igreja é isso. E como coluna que sustenta o mundo com a sua verdade, com a verdade de Deus, que dá visibilidade à verdade de Deus, como fundamento para esse mundo, a igreja tem a função de defender e de divulgar a verdade. Ela tem uma função apologética e uma função evangelística. Apologética, porque ela avalia, compara, confronta tudo com a verdade de Deus. Ela é sal que evita o apodrecimento do mundo. A igreja é o alicerce da verdade. E a igreja é também a coluna evangelística. Ela difunde a verdade do evangelho. Portanto, as 3 metáforas revelam quem somos. Nós somos a casa de Deus, a família de Deus. Sabe o que isso significa? Nós somos chamados a viver em profunda mutualidade, meu povo, como igreja. Mutualidade que se reflete no relacionamento entre os irmãos, a comunhão que existe no próprio ser triuno de Deus, a comunhão que existe no próprio ser triuno de Deus, Pai, Filho e Espírito, em eterna e deliciosa comunhão. Isso se reflete na vida da igreja. Por isso, como casa de Deus, a igreja deve amar uns aos outros, perdoar mutuamente,
carregar as cargas uns dos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, praticar a hospitalidade, submeter-se uns aos outros no temor do Senhor. Esses são imperativos, não são sugestões. Não são meras opções devocionais. São expressões concretas da nova vida em Cristo. E essas expressões revelam que a verdadeira espiritualidade não é vivida no isolamento, mas na comunhão da igreja. No contexto da comunhão dos santos, onde cada membro cuida, cada membro sustenta, cada membro consola, cada membro encoraja o outro, como expressão visível da graça de Deus operando no meio do povo de Deus, a casa de Deus. E somos também a coluna e o alicerce da verdade, o que nos compromete com a defesa do Evangelho, com a difusão do Evangelho. Paulo tratou com muito cuidado da igreja e ensinou Timóteo a fazer o mesmo. Paulo entendia o que era a igreja e usou de metáforas para ensinar Timóteo. Paulo agora vai dizer qual é, por fim, a mensagem que a gente defende e difunde. Verso 16. É um dos textos talvez mais complicados, mas é muito simples na verdade. Verso 16 era um cântico da igreja primitiva, ao que tudo indica. Conhecido entre as igrejas. E Paulo tendo dito, olha, é assim que vamos cuidar da igreja. Olha, isto é a igreja. Ela é a coluna e o alicerce da verdade. Pois bem, o que ela defende e o que ela difunde? Verso 16. Lembra do corinho, Timóteo? Lembra daquilo que a gente canta? É isso que defendemos, porque eis o resumo do Evangelho. E é isso que difundimos. Verso 16. Sem dúvida, este é o grande mistério da piedade, ou o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Qual é a mensagem da igreja, então? Em primeiro lugar, a mensagem da igreja é uma confissão comum, unificada. Nossa fé, nossa piedade é algo comum. Sem dúvida, nossa fé. Sem dúvida, nossa piedade. Paulo afirma que essa verdade é uma confissão comum entre todos os santos. Não é uma entre muitas, é a única confissão que une a verdadeira igreja de Cristo. A mensagem é a revelação de Deus, não é invenção humana. Olha o que ele diz: segredo, mistério revelado. Essa verdade, diz Paulo, não é invenção de homens, é revelação do próprio Deus. Mistério ou segredo no Novo Testamento não significa algo misterioso, mas algo que estava encoberto e que foi revelado em Cristo Jesus. A revelação de Deus, a nossa mensagem. Não pregamos psicologia, sociologia, ideologia alguma, pregamos a revelação de Deus. A mensagem promove piedade. Nossa fé, que também pode ser traduzido como piedade, religiosidade, fidelidade a Deus. Doutrina que promove devoção. É isso que a mensagem da palavra de Deus faz. Sim, nós queremos uma igreja sólida na fé reformada, mas piedosa como os melhores santos da história. E qual é a mensagem? Eu vou apenas ler para vocês, está muito claro. Cristo foi manifestado na carne, ou seja, plenamente homem. Deus se fez carne. Segundo, justificado pelo Espírito, plenamente Deus,
na ressurreição. Provou ser o Filho de Deus. O homem, Jesus Cristo, a encarnação de Deus, provou ser de fato Deus, foi justificado pelo Espírito ao ser ressuscitado. Essa é a nossa mensagem. Deus que se fez carne, Deus, homem, homem, Deus. Sua obra recebeu aprovação diante do Pai, ele foi visto, servido e contemplado pelos anjos. Os anjos o celebraram. E anjos celebram apenas um Deus. Os anjos o celebraram. Ele é Deus. Seu nome foi pregado entre todos, entre os gentios. Ele é o único Salvador e Senhor. Ele foi crido no mundo. Sua obra redentora avança irresistivelmente. Não há bunker impenetrável para a igreja de Jesus Cristo. Ele foi recebido na glória. Ele reina. E um dia voltará para buscar a sua igreja e estabelecer para sempre o seu reino. Essa é a mensagem que cremos, defendemos e difundimos. Esse é o Evangelho. Por isso a nossa igreja deve levar muito a sério 3 coisas. A proclamação excelente do Evangelho, a vida cristã excelente dos seus membros, e o exemplo modelador dos seus oficiais. E por quê? Porque ela é a igreja do Deus vivo. A igreja deve cuidar de sua missão, equilibrando expansão com excelência, trabalhando em unidade e estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Deve viver sua identidade como família de Deus, buscando a santidade diante do Deus vivo e defendendo, sustentando e difundindo a verdade do Evangelho neste mundo. E deve manter sua confissão, sabendo que a nossa fé não vem dos homens, mas de Deus. E que a nossa fé é totalmente centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei, que reina e que voltará. Que Deus nos ajude a ser essa igreja, para a glória do nome de Cristo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Que o Senhor mesmo, meu Deus, nos ajude a vivê-la, apreendê-la, amá-la. Nós suplicamos graça para isso. Suplicamos que os próximos 81 anos, se assim for, se este é teu propósito, sejam vividos ainda mais em conformidade com a Santa Escritura, no poder do Espírito, para a glória do Cordeiro de Deus. Ó Deus, ajuda-nos a ser casa de Deus. Dá-nos a consciência de sermos igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sabendo como devemos proceder segundo a Tua palavra, conjugando expansão e excelência, discipulando os presbíteros, os diáconos, os homens e mulheres, as próximas gerações, e que tantas outras igrejas sejam plantadas a partir desta. E que as missões sejam feitas, e que os povos sejam alcançados, e que Goiânia sinta, perceba que há uma igreja do Deus vivo nesta cidade. Nós suplicamos, nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.